Olá, meu nome é Carla Furtado e eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados, longos e castanhos. Eu tô vestindo uma blusa vermelha de mangas compridas num espaço com fundo neutro. Essa é a Sala de Liderança, uma série do Microsoft Brasil Podcast, na qual líderes do mercado conversam sobre diferentes temas. Você encontra os episódios desse podcast tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de streaming de áudio. Hoje a gente inicia uma temporada de sessões especiais sobre sustentabilidade com a Juliana Dalben, que é gerente sênior de marketing de produtos para a indústria na Microsoft. Nessa primeira conversa, ela recebe a Ana Carolina Cardoso, que é futurista, estrategista de negócios e designer de sustentabilidade, para falar sobre a intersecção entre varejo e meio ambiente. A conversa está muito enriquecedora, passando pelo papel das lideranças nesse novo cenário, quais são as tendências de sustentabilidade para o varejo, modelos estratégicos de sucesso e mais. Aproveitem! Muito obrigada, Carla. Bom, eu sou a Juliana, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, lisos, tenho olhos castanhos, estou usando uma blusa roxa. Olá, eu sou a Carol Cardoso, eu sou uma mulher caucasiana, tenho os cabelos loiros e ondulados e longos, olhos azuis, eu estou usando uma blusa azul e verde, bem colorida. Olá a todos, meu nome é Juliana, eu trabalho na Microsoft no time global, eu faço parte do time de Cloud Marketing para a indústria. A minha função, eu sou focada em contar histórias de sucesso dos nossos clientes e parceiros, incluindo o nosso lançamento recente, que foi a nossa Cloud para Sustentabilidade. Hoje eu estou muito feliz aqui em participar desse podcast, o nosso primeiro focado em sustentabilidade. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma convidada muito especial, Ana Carolina, a Carol, que além de uma profissional que eu admiro demais, é uma amiga querida de muitos anos. Carol, que bom ter você aqui. Oi, Ju. Nossa, muito obrigada por essa introdução, pelo convite. Eu que estou super feliz de estar aqui nesse bate-papo com alguém que eu admiro, tanto como profissional quanto ser humano. Então, tá uma delícia poder estar aqui. Obrigada Que pelo bom, convite. fico muito feliz. Obrigada por estar aqui comigo. A Carol, ela vem do segmento de varejo, ela tem 20 anos de experiência no segmento de varejo e ela tem uma experiência enorme com iniciativas de sustentabilidade. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no segmento para a gente começar aqui. Isso, Ju. Depois de mais de 20 anos trabalhando em multinacionais, a última na Luxótica, liderando times na área de varejo em 17 países, hoje eu sou estrategista de negócios, futurista, especialista em foresight e design de sustentabilidade, pesquisadora e pensadora de futuros. Eu atuo como consultora para marcas e empresas que querem criar impacto positivo no mundo. Então, sou muito apaixonada pela sustentabilidade, ela que move tudo que eu faço e todas as estratégias que eu desenvolvo com as empresas hoje. Nossa, que bacana. E é realmente um tema bastante interessante e é fácil de se apaixonar, que foi também o meu caso. Começando a trabalhar com sustentabilidade na Microsoft, a gente acaba querendo se interessar e aprender muito mais sobre o tema. Antes da gente começar a se aprofundar um pouco mais, eu queria conversar com você sobre ESG, que são essas três siglas que significam Environmental, Sustainability and Governance, que é um tema tão em voga hoje no mercado, no Brasil e fora do Brasil. A procura por profissionais nessa área tem sido bastante grande, né? E eu queria que você desse a sua opinião e o que você conhece sobre esse segmento, sobre essas três siglas, e como isso tem sido parte do cerne do modelo de negócios das companhias como um todo. Olha, Ju, ESG hoje é um chamado do capital. Costumo dizer que é um chamado do capital porque o Larry Fink, que é do fundo BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, escreveu uma carta falando que não ia investir em empresas que não priorizassem o ESG. Então, a questão é que risco climático é risco de investimento, porque como é que a gente vai investir em algo que não tem futuro, né? Então, ESG hoje deixa de ser uma agenda corporativa e vira contexto de negócio. Então, não é tendência, não é moda, é uma área de convergência, eu costumo dizer também. Por quê? Ela vai convergir o capital e a sociedade. Tá? O impacto positivo é um dos pilares da nova economia, junto com a tecnologia exponencial, a gestão de intraempreendedora. Então, isso é questão de sobrevivência hoje. Sobrevivência não só do planeta, mas também dos negócios.
Não, é verdade. Você tocou um ponto bem interessante aí. Como as empresas estão se adaptando nesse novo modelo, né, de negócios. Essa semana, em toda a mídia, no mundo inteiro, e acredito também no Brasil, teve um fato bem interessante sobre a Patagônia. A Patagônia é uma empresa que sempre foi focada, né? Ela é uma empresa de varejo, claro, de moda, na parte de esportes e toda a questão de esportes outdoor também. E essa é uma companhia que eu sempre admirei, por exemplo, porque sempre teve foco em sustentabilidade, no sentido de usar os insumos sustentáveis, de como os valores da empresa são para a questão de sustentabilidade. E eles tiveram essa semana com o proprietário da empresa, não é uma empresa pública, eles vão simplesmente doar todo o lucro da companhia, todas as ações da companhia para um fundo focado em sustentabilidade. E também metade para o fundo focado em sustentabilidade e outra metade para uma empresa sem fins lucrativos, que eles possam focar em sustentabilidade. Isso eu achei fantástico, o mercado inteiro achou fantástico, porque além de você fazer bem para o meio ambiente, o seu modelo de negócios ele está sendo preparado para o futuro. O consumidor encara isso como uma questão importante, os consumidores vão procurar mais empresas que tenham esse tipo de iniciativa, e eu acredito também que seja uma mudança, né, no mercado. Quando uma empresa tenta fazer isso, ela acaba setando uma tendência, as outras empresas vão querer fazer a mesma coisa, ou não. O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que você falou num ponto fundamental que é o quanto essa ação, essa doação da Patagônia pode interferir num ponto que é fundamental para os negócios, que é o modelo de negócios, né? Então, a gente precisa pensar em ajustar os processos e construir as estratégias de venda, desenhar a jornada de experiência do consumidor, tudo isso pensando na sustentabilidade como um pilar e não como um departamento da empresa que vai agir separadamente. Então, a Patagônia é um exemplo disso, né? Ela toma as decisões estratégicas pensando na sustentabilidade como core do negócio. Na prática, isso significa que não apenas a gente vai ter uma transição para um modelo sustentável, mas que ela deve ser intrínseca ao próprio negócio. Então, a gente tem outros exemplos também. A IKEA é uma marca que já afirmou diversas vezes que a sustentabilidade ajuda, inclusive, a aumentar a lucratividade do negócio, porque tem uma sinergia entre a estratégia comercial e o modelo de negócio sustentável. Então, eu acho que atitudes como essa da Patagônia abrem espaço para novas reflexões, tá? Sobre o tema, que são super importantes, são emergentes, reflexões urgentes, na verdade, né? Toda certeza. Bacana. E o que você acha, qual o papel da liderança das empresas nessa questão de transformar um varejo mais sustentável, por exemplo? Tá, olha, esse é o ponto fundamental, né? A gente falou da importância da sustentabilidade estar dentro do modelo do negócio, né? E isso passa pela mudança de um paradigma. E a gente está vivendo uma transição para a mudança de uma mudança de paradigma muito profunda, né? A principal delas é a transição do homem no centro para a vida no centro. Então, depois da Revolução Industrial, a gente saiu do Holoceno, que foi o período que se estabilizou a temperatura da Terra e permitiu-se a existência humana, e entrou no Antropoceno, que era em que os humanos começaram a mudar a superfície terrestre numa escala equivalente à geológica. Então, a gente precisa caminhar para o Ecoceno, que é quando a gente começa a usar os nossos conhecimentos e tecnologias para reverter de uma maneira efetiva a degradação ambiental, mas não só ambiental, também social e econômica, né? Tem um especialista em design que eu adoro, Bruce Mal, ele fala muito sobre a importância de desenhar aquilo que a gente não enxerga. Então, os sistemas, os processos e as culturas, né? Isso tudo impacta diretamente no mundo que a gente quer viver. E ele chama isso de design do invisível. Então, acho que hoje a liderança está co-criando como vai ser a mudança de paradigma e a velocidade dessa mudança, né? Então, não dá para a gente desenvolver soluções para problemas complexos sem abraçar uma visão sistêmica e entender as relações que todos esses processos e indivíduos têm, não só dentro da empresa, mas principalmente fora dela. Então, se perguntar quais os impactos que os processos e as decisões
tem nos diversos atores desse negócio. Então, é preciso entender que para a gente colocar a sustentabilidade, a regeneração no centro da conversa, ela vai fazer parte da sobrevivência desse negócio. Aí você fala, tá bom, Carol, mas como, né, tudo bem, isso é bastante teórico, como a gente faz isso na prática? E um modo de fazer isso na prática é através da colaboração. A colaboração faz parte da natureza já, né, de uma maneira intrínseca. A natureza é colaborativa. Então, se a gente pensar como a gente traz a colaboração para os negócios, a gente pode pensar em colaborações corporativas, então, entre os fabricantes, fornecedores, distribuidores, enfim, tentar integrar os participantes de toda a cadeia de valor de negócio. E pode pensar em parcerias não corporativas, por exemplo, com ONGs, acadêmicos, com o governo e principalmente com a comunidade. Então, vou dar um exemplo. A Selfridges, que é uma loja de departamentos inglesa maravilhosa, que é referência quando a gente fala em inovação no varejo, ela fez uma parceria com a Her, que é uma empresa de aluguel de roupas. Então, ela não precisou trazer a tecnologia e o know-how desse outro tipo de negócio. Ela fez uma parceria e ela oferece aos clientes a possibilidade de alugar, ao invés de comprar alguns itens. Então, a gente pode pensar nessa colaboração extrapolando diversos outros segmentos, né? Desde a comunidade até as universidades. Isso é uma maneira da gente entrar dentro dessa, começar a construir essa mudança de paradigma. Muito legal isso que você falou. É muito legal. A questão da colaboração e como fazer tudo isso, eu vejo um papel da tecnologia muito importante, né? A gente está falando de empresas globais, a gente está falando de pessoas que estão nos quatro cantos do mundo, e a gente tem visto, pelo menos eu trabalhando com essa questão de tecnologia na Microsoft, eu vejo como tem sido importante para uma transição de um mundo mais sustentável, né? Hoje as empresas, elas também, além de quererem, terem que se tornar melhores, né, para a gente sobreviver no mundo, a questão da regulamentação tem sido bastante forte, né? Ela tem sido diferente em determinados lugares, né? Na Europa é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, o Brasil também tem as suas leis, né, de sustentabilidade, e as empresas estão tendo que se adequar para isso. E eu vejo bastante influência da tecnologia, como tem sido crucial para que esse tipo de acordância, né, em relação às leis e às regulamentações de sustentabilidade. Ainda começando, né, em muitos lugares, ainda começando, mas muito importante a adequação. Na Microsoft, a gente acabou de lançar, eu tive o prazer de fazer parte do lançamento da nossa Cloud para Sustentabilidade, foi um lançamento global, que é uma ferramenta, né, uma solução que vai ajudar as companhias a medirem a emissão delas de carbono e ter recomendações para que elas possam, como elas podem mudar isso e ver a questão dos escopos, né? Que tem os escopos 1, 2 e 3, um assunto um pouco mais técnico, mas basicamente como elas estão emitindo carbono no mundo e como elas podem melhorar essa emissão, obviamente, para atender a uma regulamentação, muitos casos, e também para serem melhores, né? Então, eu vejo isso, a tecnologia tem crescido muito e amplamente, né? Não somente na medição de carbono, né? Na questão da água, do lixo, da cadeia de consumo. Como você vê isso hoje no varejo? Como que tem sido a questão da tecnologia para essa transição de sustentabilidade no varejo como um todo? Olha, Ju, a tecnologia, eu concordo com você, é um vetor crucial para a implementação de soluções que vão trazer sustentabilidade para o modelo de negócio e para o varejo, e ela funciona como um catalisador também dessa transição. Então, a gente pode pensar na atuação da tecnologia como catalisador desde fabricação, né, desde a distribuição, até a experiência do cliente no ponto de venda. E eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem aqui um pedacinho de algo que pode ser feito, mas a gente poderia ficar aqui, acho que 3 horas falando sobre de diversos pontos da cadeia de valor que podem ser impactados pela tecnologia. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, os dados preditivos baseados em inteligência artificial e Big Data podem guiar o planejamento da reposição de produtos nas lojas.
a gente pode evitar a ruptura de estoque e ainda, por exemplo, no caso dos alimentos perecíveis, né, no varejo de alimentação, diminuir a quantidade de produtos que vão chegar ao vencimento. Então, reposições automáticas podem ser executadas a partir de integrações entre os sistemas das lojas e dos fornecedores. Isso vai garantir que as demandas, né, do consumidor sejam mais atendidas, melhor atendidas e vai trazer uma experiência muito mais elevada. Outro exemplo que é muito tangível também é quando a gente pensa em e-commerce. A logística reversa ela tem um impacto muito negativo no negócio. Cerca de 7% dos produtos que são comercializados, eles acabam sendo devolvidos. E o custo dessa operação é mais ou menos de 5% do faturamento das lojas. Então, a gente precisa primeiro entender por que esses produtos estão voltando, tá? Por que meu consumidor está devolvendo o produto? A partir daí, há diversas soluções que a gente pode criar podem passar pela tecnologia. Então, por exemplo, se eu sou um varejista do setor de moda e descubro que estou tendo devolução por problemas de caimento no corpo ou no rosto, eu posso ter um provador virtual que vai diminuir a quantidade de retorno. Se for por tamanho, eu posso, por exemplo, como uma empresa americana já está fazendo, escanear meu corpo e esses dados podem ser analisados pela inteligência artificial que vai recomendar o tamanho para mim de qualquer produto que esteja no site. Então, isso representa não só uma diminuição nos custos, mas principalmente reduz as emissões de carbono, tá? Mas enfim, vou parar por aqui, mas a gente poderia falar Não, é muito. verdade. Essa questão do custo nas devoluções, né, é crucial. Achei muito grande esse 5% aí, é um custo bastante elevado. Nossa, não sabia desse dado, muito interessante. Na sua opinião, quais são as tendências mais importantes do segmento do varejo para o futuro? Tá, olha, eu selecionei algumas aqui que eu pensei agora, pensar em 4 tendências, porque a gente primeiro tem que contextualizar onde nós estamos. Nós estamos vivendo a economia da experiência, então, totalmente baseada nas emoções. Então, tudo é experiência. Até um sapato pode ser visto como uma experiência, né? Porque a gente vai avaliar o conforto, durabilidade, impacto visual que ele vai causar. Então, tudo é experiência. Se a gente pensar a partir desse contexto, a primeira coisa que eu citaria, que é, assim, a gente já vem ouvindo, mas precisamos acelerar esse processo, é a eliminação das fronteiras entre o que é online e o que é offline, né? Não existe mais canal, não existe mais o on e o off. Então, o consumidor tem que passar a sentir que a compra dele é híbrida, que ele pode fazer parte da compra na loja física, parte online, usar a loja como um showroom, por exemplo, escolher o produto, usar como um showroom escolher o produto ali, mas não levar para casa, o produto, receber em casa. E isso pode, por exemplo, diminuir muito a necessidade de estoque, diminuir muito a quantidade de sobras de produtos que não são vendidos, né? Isso acontece muito, a gente tem uma grande poluição no meio ambiente porque tem produtos que não são vendidos e depois precisam ser descartados. Então, com essa diminuição, essa eliminação das fronteiras e essa otimização dos canais, a gente consegue também melhorar, diminuir o impacto do meio ambiente. A outra coisa é repensar o papel das lojas físicas como canais de experiência, que isso a gente também já vem ouvindo faz muito tempo. Então, as lojas são cada vez menos transacionais e passam a ocupar um papel de canal de mídia, de canal de construção de marca, e, enfim, a gente tem exemplos aí de marcas como a Lululemon nos Estados Unidos, que vem já há bastante tempo oferecendo aulas de yoga, espaços para palestras, talk shows sobre nutrição, enfim, tudo que envolve o universo da marca. Então, esse é um outro ponto. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é sobre o metaverso, né? Que a gente não ouve falar em outra coisa que não seja o metaverso. Então, no varejo, no Brasil, o varejo saiu na frente. A gente vê vários players brasileiros do varejo já experimentando o metaverso. Isso eu acho super positivo, porque é um espaço que a gente precisa ocupar. Mas aqui eu queria para fazer algumas provocações e algumas reflexões mais do que falar sobre o metaverso. Primeira, como é que a gente vai ajudar a construir esse espaço, né? Como é que a gente vai fazer com que esse espaço
seja inclusivo. Hoje, a maioria das pessoas que estão construindo o metaverso são pessoas, né, desenvolvedores homens em branco. Então, a gente precisa chamar para essa construção desses espaços um grupo diverso de pessoas, para a gente não reproduzir e replicar o mundo virtual, o mundo real ali no mundo virtual. A gente tem que pensar em segurança de dados, proteção contra bullying, impacto ambiental, enfim, várias coisas. E é por isso que é importante, então, quando a gente for entrar nesses espaços, chamar um time diverso para discutir como fazer isso, tá? E quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, uma semana de moda em Nova York gera 48 mil toneladas de gases de efeito estufa, tá? Então, muitas apresentações estão sendo feitas no metaverso. Isso acaba reduzindo e minimizando o impacto ambiental. Então, a gente tem como também criar várias ações dentro do metaverso que vão ter impacto positivo no meio ambiente. E uma das coisas que o Brasil, eu acho que dentro dessa agenda de ESG pode abraçar muito é o pilar social, porque a gente vem falando muito em meio ambiente, né? Mas eu acho que falta muito a gente ainda falar do pilar social do S, né? Do ESG, que passa pela inclusão e diversidade, que é a minha outra, seria a terceira tendência, que o terceiro ponto. A questão da inclusão no varejo, além de ser uma oportunidade de negócio que hoje as empresas estão perdendo, ela é um ponto que precisa estar na agenda de todo mundo que pensa em desenvolver e se estabelecer como negócio daqui para frente. Eu aprendi com a Michelle Simões, do Meu Corpo é Real, que é uma grande referência quando a gente fala em inclusão, como catalisador da inovação, aliás, o quanto é benéfico para uma sociedade inteira que a gente pense na experiência para as pessoas com deficiência, por exemplo, tá? Então, a população está envelhecendo. No futuro, como é que a gente vai atender um consumidor que entra com cadeira de rodas na nossa loja, por exemplo, né? Como a gente vai oferecer uma experiência equivalente a uma pessoa que não é cadeirante? Então, eu acho que essas conversas, elas precisam estar dentro do nosso dia a dia. E a última, que não é menos importante, é os serviços. Como a gente pode construir serviços e experiências que vão ter a sustentabilidade como o ponto focal, né? Então, a gente oferecer, por exemplo, a possibilidade do cliente de receber o produto não em 24 horas, mas em 7 dias. Isso vai diminuir a minha pegada de carbono, porque eu posso colocar aquela entrega junto com outras entregas de produto, então vai diminuir, vai diluir o impacto ambiental, e eu vou dar oportunidade para o meu cliente de fazer essa escolha, né? Nem sempre eu preciso de algo com urgência na minha casa, né? Então deixa o consumidor participar e escolher, tá? Então esses são 4 pontos que eu acho importantes. Muito, muito legal. Adorei esses 4 pontos e são coisas assim, se você for pensar, se as empresas querem realmente se adequar para o futuro, são coisas básicas, né? A gente pensar em inclusão, a gente pensar em como trazer as pessoas, né, participar das decisões, se sentirem parte daquilo, se sentirem parte de uma decisão mais sustentável também. Tudo isso agrega valor às marcas e tudo mais. Muito bacana. Agora, eu queria mudar aqui um pouquinho o foco, porque uma das suas funções hoje, você é uma pesquisadora de cidades, Smart Cities, e eu achei muito interessante isso e gostaria de te perguntar, qual que você acha, qual que vai ser a evolução das cidades e como isso vai impactar no varejo? Ju, achei essa pergunta muito interessante, adoro, porque eu acho que você já está juntando dois ângulos aqui, né? Como a cidade vai evoluir, como essa evolução vai impactar no varejo. Isso são reflexões que os varejistas precisam fazer, né? E o que a gente vai acontecer? A gente vai ter um movimento de urbanização muito forte nos próximos anos. Em 2050, a gente vai ter 70% da população mundial vivendo nas cidades. Hoje, esse percentual é de 55%, tá? Então, o estilo de vida das pessoas vem mudando e a pandemia catalisou essas mudanças. Uma das coisas, por exemplo, que a gente já sabe é que o trabalho 100% presencial não vai voltar. Isso implica em novos hábitos de consumo. Então, por exemplo, e esses hábitos de consumo eles vão afetar
obviamente, o varejo. Então, nas cidades, operações locais e de bairro, elas vêm ganhando muita força. Então, eu vou cada vez mais reduzindo a frequência e a distância dos deslocamentos, né? A gente tem a cidade de 15 minutos, vários projetos onde a gente vê movimentações para construção e desenvolvimentos urbanos, onde as pessoas podem fazer tudo o que elas precisam sem se deslocar muito. A gente vai ter que diminuir cada vez mais o utilizo dos carros. Então, não por acaso, a gente vai acabar tendo outros negócios menores dentro das cidades, que talvez hoje o consumidor prefira comprar, por exemplo, em grandes supermercados, a gente vai começar a ver pequenas lojas especialistas dentro da cidade, tá? E como aconteceu com os restaurantes, por exemplo, que criaram as dark kitchens para atender uma demanda de deliveries, a gente pode também ver muitas lojas se tornarem dark stores, né, onde o cliente simplesmente retira a mercadoria, e a gente vai ver também muitas operações tendo que contar com centro de distribuições dentro das cidades. Então, veja só como a evolução da cidade, ela vai impactando não só na experiência do consumidor, mas também na infraestrutura que o negócio tem, né? Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei, a parte de distribuição do produto até o consumidor. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Os espaços de convivência também vão ser muito importantes. A gente vai cada vez mais ver espaços de conexão entre as pessoas serem mais presentes, né, como cafés, ou coworkings, e isso traz novas oportunidades de espaços para experiências de novos negócios. Então, duas coisas aqui para a gente pensar. Não, muito bacana. E também tudo isso é ligado à sustentabilidade, né? Porque vocês são novos modelos de negócios e as pessoas tendo que se adequar a tudo isso e tudo muda, né? Como você falou, a questão de transporte, a questão de as pessoas não estão se deslocando menos, como isso vai impactar toda a questão da preparação dos serviços para tudo isso. Não, muito bacana. A gente está chegando aqui no final, infelizmente. Eu gostaria de conversar essa conversa aqui com você por muito mais tempo, mas antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem mais alguma coisa, né, para falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Em relação, né, a alguma coisa importante que você queira deixar antes da gente finalizar. Olha, eu acho que se a gente puder sair daqui com uma reflexão, porque, né, veja bem que esse bate-papo nosso aqui foi mais cheio de perguntas que de respostas, né? Muito mais, eu diria. Eu acho que cada um de nós precisa, né, aprender a fazer novas perguntas, desaprender as perguntas e o que a gente aprendeu até hoje, reaprender, né? A gente tem um futurista, o Alvin Toffler, que fala disso. E eu acho que a gente está falando de futuro do varejo, né? De futuro das cidades. E o que a gente precisa fazer para chegar nesse futuro é desenhar esse futuro agora, no presente. Então, quando a gente fala de o futuro do varejo, a gente precisa ter essa consciência de que quem está desenhando esse futuro somos nós e é nesse momento. Então, a gente precisa imaginar hoje um modelo ou vários modelos de varejo que possam abraçar a sustentabilidade e caminhar em direção à regeneração do planeta, tá? Isso só é possível se a gente passar pela criação de uma cultura que abraça, vamos dizer assim, uma desestabilização, um desconforto, né? E responde com inovação, tá? Isso só vai acontecer em sistemas onde cada colaborador puder ter, primeiro, segurança psicológica para poder se expressar e, ao mesmo tempo, a gente poder conectar, né, a nossa essência e a nossa razão de existir àquele negócio. Então, eu recomendo fortemente para quem se interessar em negócios regenerativos a leitura desse livro aqui, da Carol Stanford, que fala sobre regeneração, chama Negócios Regenerativos, e ela se aprofundou muito sobre esse tema. Eu acho que a gente repensar as nossas organizações, as culturas, fazer novas perguntas, passa muito sobre esse desenho, né, de futuro. Então, é super importante. E, além disso, queria terminar também com uma frase que eu adoro, de uma artista americana chamada Jenny Holzer. Ela fez um projeto chamado Truisms, que é verdades, né? Onde ela
desenvolveu várias frases, criou várias frases muito sucintas e provocativas, provocatórias, que ela espalhou por diversas cidades, até ela teve no Brasil há um tempo, e ela diz essa frase que tudo está delicadamente interconectado. E eu acho essa frase maravilhosa, porque realmente, assim, tudo está conectado, a gente está conectado com outras pessoas, com a comunidade, com a cidade, com todas as partes que interagem nesse negócio. Quando a gente começa a fazer uma reflexão e mapear, e até vou inventar uma palavra aqui, fazer um exercício de enxergamento, né, de reperceber, né, essas conexões e essas né, como elas se interagem umas com as outras, a gente começa a ter uma visão mais sistêmica e entender o impacto que cada decisão do meu negócio traz para o mundo e para o planeta. Então, eu queria fazer um convite para vocês que estão aí desenhando o futuro do varejo hoje, a começar a pensar, com certeza já estão pensando, mas enfim, né, em dar esse passo maior a um futuro regenerativo e com toda a agência que ele pede. E a gente vai junto, né, Ju? Estamos aqui. Adorei. Foi um prazer se alguém quiser conversar sobre esse assunto. Estou à disposição também no meu LinkedIn. Enfim, acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, eu e você hoje, né? Falar mais sobre, trocar ideias para poder catalisar esse movimento. Então é Não, isso. muito legal. E assim, só da gente se preparar para esse dia aqui, tantas ideias, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa já tiveram e para mim hoje foi um monte de aprendizado também estar aqui com você. Eu te agradeço muito por estar aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com todas essas pessoas aqui incríveis também. E é isso, vamos continuar com nossas conversas, é isso mesmo. Vamos Muito lá. obrigada, viu, Carol? Obrigada a você. Obrigada, gente. É isso, a gente está finalizando aqui nosso primeiro episódio e espero que vocês gostem.